Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Seja bem-vindo ao programa Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que bom ter você com a gente aqui, para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus e Pai. Nós reafirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. É na palavra do Senhor que nós nos alimentamos. Vivemos tempos hoje em que cada dia coisas novas surgem e pessoas vão experimentando mudanças. Mas é verdade também que existem fases na nossa vida que nós não estamos bem, tem fases que nós estamos no topo da montanha, tem fases que nós estamos no mais profundo vale. Agora é verdade também que existem pessoas que ao longo de um mesmo dia passam por fases e fases. Você deve conhecer alguém assim, né? Uma hora está de um jeito, outra hora está de outro jeito. Mas quando isso implica em atingir a nossa vida espiritual, aí nós temos uma questão extremamente importante, relevante e que ameaça a nossa espiritualidade. Talvez exatamente por isso, por sermos cristãos e estarmos perto de Deus, nós não podemos nos acomodar, nós não podemos viver uma vida inconstante, mas nós precisamos crescer e continuar a crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Sobre esse assunto, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai falar hoje para você, para mim, para todos nós, sobre 3 tipos de espiritualidade. E aí nós vamos poder discernir entre esses 3 tipos qual é aquele que mais tem a ver com a nossa vida e pedirmos a Deus que nos ajude a vivermos uma espiritualidade sadia, cheia da graça e da bênção de Deus. Este é o tema hoje no Verdade e Vida. Estamos apresentando Verdade e Vida. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. Eu quero conversar com você sobre o texto de Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 45, que fala da transfiguração de Jesus. Diz o texto que Jesus subiu o monte para orar e levou consigo Pedro, Tiago e João. E Pedro, Tiago e João não oraram, mas dormiram. Os 9 discípulos que ficaram no sopé do monte também não oraram, mas ficaram discutindo com os escribas e fariseus. E Jesus orou, e Jesus obedeceu, e Jesus manifestou seu poder libertando um jovem cativo. Com isso, eu quero conversar com você sobre 3 tipos de espiritualidade. A primeira espiritualidade é a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Eu chamo de espiritualidade do monte, do êxtase sem entendimento. A segunda espiritualidade é a espiritualidade dos 9 discípulos que ficaram no sopé do monte, que também não oraram, nem jejuaram, não fizeram a obra de Deus, mas estavam discutindo com os escribas. A espiritualidade do vale, a espiritualidade da discussão sem poder. E, finalmente, vou falar sobre a espiritualidade de Jesus, que pode ser resumida em oração, obediência e poder. Vamos olhar, em primeiro lugar, a espiritualidade de Pedro, Tiago e João. Eles subiram o monte para orar, mas eles não oraram. Eles dormiram. Na verdade, eles viram 4 grandes milagres. Jesus se transfigurando, Moisés e Elias em glória, conversando com Jesus, uma nuvem luminosa os envolvendo, e de dentro da nuvem uma voz divina: este é o meu filho amado, meu eleito, a ele ouvi. Não obstante vir milagres, eles não discerniram as coisas mais essenciais da vida cristã. Primeiro, não discernir a centralidade da pessoa de Jesus. Pedro disse: bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Comparando Jesus ao representante da lei dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem, ele é o Filho de Deus. Segundo,
não discernir a centralidade da obra de Jesus. Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, sobre o seu êxodo. Ali na cruz, Jesus libertaria-nos da escravidão do pecado, como lá no passado Moisés havia tirado o povo da escravidão do Egito. Jesus estava falando ali, então, com Moisés e Elias sobre a sua morte na cruz. Mas quando Jesus desce do monte e cura o menino endemoniado, liberta aquele menino cativo, as multidões, juntamente com os discípulos, ficaram maravilhados deste milagre. E Jesus chama os discípulos e diz assim para eles: fixem nos ouvidos de vocês as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte para eles: não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda, que eu vou me tornar apenas um operador de milagres. A libertação de vocês passa pela minha morte na cruz, e é para a cruz que eu estou indo. Mas eles não discerniram isso, diz a Bíblia. Eles não discerniram a centralidade da missão deles mesmos. Eles queriam ficar no monte. Eles queriam ficar numa espiritualidade de fuga, de êxtase, mas era lá no vale que eles deveriam desenvolver o ministério deles. Em último lugar, eles não discerniram a centralidade da adoração e do culto. Quando a voz de Deus ecoou daquela nuvem, eles caíram de bruços, de medo, de pavor. A nossa espiritualidade, embora seja de reverência, não pode ser de fobia e medo de Deus. Nós não temos que correr de Deus, nós temos que correr para Deus. A segunda espiritualidade é a espiritualidade dos 9 que ficaram no sopé do monte. Diz o texto, em Marcos, que eles estavam discutindo com os escribas, e porque estavam discutindo a obra, não fizeram a obra. E enquanto os discípulos discutiam, o diabo agia. E diz a Bíblia que aparece um pai aflito, com um filho endemoniado, pedindo ajuda aos discípulos, mas eles não puderam. Porque em vez de orar, em vez de jejuar, em vez de fazer a obra, eles estavam discutindo a obra. E diz a Bíblia que um menino endemoniado é oprimido, e o demônio pega esse menino e joga na água, e joga no fogo, e joga por terra, e esse menino é acuado, é atormentado, é escravizado, é machucado, é ferido por aqueles espíritos demoníacos. Nós não podemos gastar o nosso tempo todo discutindo a obra. Deus nos chama para nos prepararmos e fazermos a obra. Enquanto a igreja discute, rediscute, fala e repensa e repisa e reenfatiza os mesmos temas, os mesmos assuntos, domingo após domingo, discutindo a obra, o inimigo está escravizando pessoas e os cativos estão precisando de libertação. É por isso que nós precisamos aprender com a espiritualidade de Jesus. O que Jesus nos ensina? Primeiro, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade da oração. Ele subiu o monte para orar e ele orou. E porque ele orou, o seu rosto se transfigurou. Porque ele orou, o Pai o capacitou e o preparou antecipadamente para ir para a cruz. Porque ele orou, o Pai o defendeu, dizendo de dentro da nuvem: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Você não tem que se defender, você tem que orar. Porque quando você ora, Deus o prepara, Deus o capacita, Deus o consola, Deus o equipa para os grandes embates da sua vida. Com Jesus aprendemos a espiritualidade da oração. Mas diz o texto que quando Jesus desce daquele monte e a conversa no topo daquela montanha com Moisés e Elias era sobre a sua partida para Jerusalém, era sobre a sua morte de cruz, ele desce decididamente a cumprir essa agenda. A multidão quer desviá-lo para uma outra agenda de milagres, de prodígios. Mas diz a Bíblia que Jesus diz para os seus discípulos: fixem nos ouvidos de vocês isso, eu não vou mudar minha agenda, eu vou para a cruz. E diz Lucas 9, versículos 51 a 53, que os samaritanos não o receberam na aldeia deles, porque o aspecto deles era de quem decisivamente ia para Jerusalém. As pessoas podiam ler isso no rosto de Jesus, a disposição de cumprir a agenda de Deus, de obedecer
a agenda estabelecida na eternidade de ir para a cruz. Mas, finalmente, a espiritualidade de Jesus é a espiritualidade do poder, porque aquele pai trouxe o seu filho endemoniado para Jesus. E diz o evangelista Marcos que Jesus dá uma ordem aos demônios: saem deste menino e nunca mais retorne a eles. Os demônios estão debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Os demônios obedecem a Jesus Cristo. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra, e diante de Jesus se dobra todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Anjos, homens e demônios precisam se curvar e precisam obedecer à autoridade absoluta do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Como é que é a sua espiritualidade? Você é alguém que tem vida de oração? Você é uma pessoa que obedece a Deus, ainda que o caminho da obediência seja o caminho da morte? Você é alguém que é revestido com o poder do Espírito Santo para fazer a obra, em vez de gastar todo o seu tempo discutindo a obra? A igreja precisa aprender com o seu cabeça, Jesus Cristo, a espiritualidade da oração, da obediência e do poder. Eu quero orar em seu favor. Talvez a sua vida espiritual esteja apática. Talvez você esteja vivendo uma vida insípida, insossa, sem fervor espiritual. E Deus quer agora aquecer o seu coração, reavivar a sua alma e fazer de você alguém parecido com Jesus, vivendo uma vida de oração, de obediência e de poder. Deus aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e permita que aprendamos com Jesus a viver uma vida plena, abundante, maiúscula, superlativa, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O DVD e CD com as mensagens Os 3 Graus do Amor e os 3 Tipos de Espiritualidade já estão disponíveis. Para você adquiri-los, acesse verdadevida.com.br e faça o seu pedido. Ou, se preferir, ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial. Olá, meus amados, graça e paz. Eu gostaria de testemunhar que sou um parceiro em missão do programa Verdade e Vida, juntamente com a Igreja Presbiteriana em Alphaville, que eu tenho a honra de pastorear. Convido você para que também seja um parceiro em missão. Entre no site, clique em contribuir e faça o seu cadastro colocando seu e-mail e senha. Gere o boleto de contribuição e pague em qualquer agência bancária de sua preferência. E você, querido pastor, meu colega de ministério, faça o cadastro em nome da igreja que você pastoreia e, com o apoio dos presbíteros de sua igreja, ajude-nos neste ministério evangelístico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Caso você não tenha como acessar o site do programa Verdade e Vida, tome nota do nome do banco, o número da agência e o número da conta que aparece no seu vídeo. Banco do Brasil, agência 4442, dígito 3, conta corrente 7.000, dígito 9. Ou no Bradesco, agência 553, dígito 3, conta corrente 68.000, dígito 1. Saiba também como receber gratuitamente o primeiro exemplar do livreto de meditações diárias cada dia. Ligando para 0800 119 105 em horário comercial de segunda a sexta. Podemos contar com você para ser mais um parceiro em missão? Eu espero que sim. Desde já, muito obrigado e que Deus assim o abençoe rica e abundantemente. Foi um grande privilégio apresentar a você, mais uma vez, o programa Verdade e Vida. Eu quero agradecer a você o seu apoio, as suas orações e as suas contribuições para que este programa alcance milhares de famílias em toda a nação brasileira. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo horário, nesta mesma emissora, estaremos de volta para trazer mais uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Deus te abençoe e até lá. O
DVD e CD com as mensagens Os 3 Graus do Amor e os 3 Tipos de Espiritualidade já estão disponíveis. Para você adquiri-los, acesse verdadevida.com.br e faça o seu pedido. Ou, se preferir, ligue para 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial.